Salve, salve, galera! Seja muito bem-vindo a mais um No Ar Podcast. Seja muito bem-vindo você que está aqui já acompanhando o nosso canal, já é um inscrito. E seja muito bem-vindo você que está chegando aqui pela primeira vez. Quem sabe está chegando aqui por causa da nossa convidada. Seja muito bem-vindo e já se inscreva aqui no nosso canal. Estamos bem perto da marca de 13 mil inscritos aqui no nosso canal no YouTube. E você pode acompanhar também o No Ar no Instagram. Lá temos mais de 14 mil seguidores e você sempre acompanha um pedacinho de No Ar Podcast. Você ouve também esse episódio pelo Spotify. Então, gratidão a todos vocês que estão acompanhando o nosso programa, que hoje a gente vai ter um podcast muito legal, um bate-papo muito interessante, porque a gente está recebendo a doutora Rebeca Atman. Seja muito bem-vinda ao nosso No Ar Podcast. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Legal. E já tem um tempinho, né, que a gente tá para marcar esse podcast, mas finalmente saiu e hoje a gente vai bater um papo muito legal, vai falar sobre estética, sobre autoestima e é um podcast muito legal e eu convido você também a compartilhar aí para todo mundo. E eu quero agradecer também os nossos parceiros do programa No Ar Podcast, o Plano SAF, que há 30 anos está aqui na nossa região e está completando em 2025 aí 30 anos e todos os meses você pode ser presenteado com um prêmio, pode ser televisão, celular e no final da promoção, em janeiro, tem o sorteio de um carro 0 km. Para participar é bem fácil, basta você pagar o carnê SAF em dia. Pagou o carnê SAF em dia, você vai ganhar um número da sorte que você vai receber por SMS no telefone que está cadastrado lá no SAF e você vai estar concorrendo. Todos os meses tem um prêmio para você e em janeiro um carro 0 km. Quem sabe você pode começar 2026 com um carro zero na garagem e o SAF proporciona isso para você. Então acesse o QR Code que está aqui na tela, confira todas as informações, todas as novidades e participe. Pague seu carnê em dia, ganhe seu número da sorte e concorra. SAF assistencial, todo mundo tem. Também nosso grande parceiro aqui do nosso No Ar Podcast é a Soneca Colchões, localizada em Nova Friburgo, em 2 bairros, Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade, e também na Avenida Alberto Braune, no centro de Nova Friburgo. E a Soneca Colchões tem verdadeiros especialistas do sono. Saiba que colchão não é tudo igual. De acordo com seu biotipo, a sua idade, tem um colchão adequado aí para a sua realidade. E lá na Soneca você vai encontrar os verdadeiros especialistas para poder te orientar. Além de colchões, lá tem cabeceiras, travesseiros, sofá-cama, sofá retrátil, uma grande variedade. Então, acesse também o QR Code e confira todas as novidades que a Soneca tem para você. Soneca Colchões, o nosso sonho é o seu conforto. Também nosso grande parceiro é a Free Online, disponível em toda a nossa região. Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Trajano de Moraes, toda a região está conectada através da Free Online. A Free Online tem os melhores planos de internet para você, uma internet de qualidade que não vai deixar você na mão. E a Free Online também agora tem planos de TV por assinatura. Acesse também o site da Free Online, está no QR Code na tela, vai estar passando durante o episódio também, e confira todos os planos disponíveis de internet e TV por assinatura. Free Online é top, Free Online é você feliz. Muito obrigado a todos vocês que confiam aqui no nosso trabalho e estão junto com a gente aqui no Ar Podcast. Doutora Rebeca, vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite. E eu queria conhecer um pouquinho quem é a Rebeca. Você é de Friburgo mesmo? Conta um pouquinho sobre a sua trajetória para a gente. Então, não sou de Friburgo. Eu acho que vocês vão perceber um pouquinho pelo sotaque. Eu sou mineira de Belo Horizonte. Saí de Minas com 14 anos, fui morar fora do país. E quando voltei, já fui para a faculdade no Rio de Janeiro, então já me mantive mais carioca do que mineira. Mas o sotaque permanece, firme. Vim para Friburgo por causa do meu marido, então casei e vim para Friburgo há 12 anos. E aí comecei em Friburgo como se fosse do zero, né? Eu já atuava como dermatologista no Rio de Janeiro, na capital do Rio, e tive que voltar do zero porque meu marido não é da área da saúde, não tem familiares da área da saúde, então comecei dando plantão. Eu até estava brincando agora com a Nath, a gente vindo para cá. Eu já vim muito aqui para Bom Jardim carregando uma maletinha, né, com um botox, um preenchimento. E eu ia carregando essa maletinha para várias cidades aqui ao redor,
para a gente começar a ir fazendo meu nome, fazendo Que legal. meu posicionamento aqui na região, até eu conseguir montar o meu primeiro consultório, né? Que eu montei um consultório pequeno, uma Aham. salinha, e fui criando vínculos com meus pacientes, até há 1 ano e meio consegui montar uma clínica de grande porte, que hoje a gente tem uma clínica aí de mais de 250 metros quadrados, com um centro cirúrgico próprio, então a gente foi crescendo ao longo desses 12 anos aí na cidade. Que legal. E é bacana a gente ver como que a trajetória de todo empreendedor, todo empresário é ali pequenininho, né? Começa pequeno. Começa pequeno, na luta, né? De, poxa, botar na maletinha, vir para as cidades e ir conquistando o espaço, né? E isso acaba sendo um aprendizado muito legal que hoje, com a estrutura que você tem, olhando para trás, você vê que tem uma história, né? Tem. Para carregar, né? Tem muita história, né? A gente brinca que todo crescimento, ele é sofrido. Então, a gente foi crescendo. Hoje, quando as pessoas olham, né, aquela clínica de grande porte, com aquele padrão, aquela estrutura, não imagina o que eu tive que passar lá atrás para ir conseguindo e construindo de pouquinho em pouquinho. E até hoje a gente batalha muito para estar crescendo cada vez mais, está trazendo cada vez mais tecnologias, mais modernidade para a cidade e para a região. Que legal, que legal. E hoje a clínica ela tem o foco em quê? O que que hoje vocês atendem? Qual é a especialidade de vocês? Então, minha primeira formação é em dermatologia e cirurgia dermatológica, mas me apaixonei muito pelo cabelo. Então, fui estudar a tricologia, que é o estudo do cabelo, e me formar em cirurgia capilar, que é onde eu atuo hoje com os transplantes capilares. Então, fui a primeira da região a ter um centro cirúrgico próprio e transplantar na região, né, aqui de Nova Friburgo e arredores. Então, hoje a gente foca muito na tricologia, tanto clínica como estética, mas também a gente tem esse foco em estética médica em geral, né? Então, os procedimentos estéticos também são muito fortes na clínica hoje. A gente tem muitas tecnologias, muitos avanços que a gente atua também. Então, assim, a gente atua num público de A a Z, que eu brinco, né? Então, a gente tem todo o foco nas mulheres, tanto na parte de estética, botox, preenchimento, lasers, e nos homens na parte capilar, nos transplantes capilares e etc. Então, a gente conseguiu abranger aí um público muito grande. Que legal, que legal. E sendo uma cidade interior, uma região de interior, é um desafio para você trazer essa Muito. questão para cá? Porque realmente, né, a realidade capital, eu acredito que até a questão de poder aquisitivo, tudo mais, favorece mais para esses procedimentos. Como que foi para você tomar essa decisão também de trazer essa clínica, criar essa clínica de grande porte com todos esses serviços aqui no interior? Eu falo que é um desafio diário, né? O friburguense, né, principalmente ali, eles têm essa teoria de que o que é bom, o que é tecnológico, o que é avançado, está fora. Então, eles têm essa mania de, se eu for buscar o melhor padrão, o melhor médico, o melhor posicionamento, eu vou para São Paulo, eu vou para o Rio de Janeiro, e esquecem que aqui mesmo, a gente pode ter as mesmas coisas e o mesmo padrão de uma clínica de São Paulo, por exemplo. Então, eu sempre quis ser o diferencial, eu nunca quis ser mais uma. Então, eu sempre quis o diferente, buscar o que tem de melhor. E quando eu investi para fazer uma clínica do porte, que é a minha clínica hoje, eu quis que fosse um padrão de São Paulo, de Rio de Janeiro, de Brasília. Então, eu quis trazer o que há de ponta mesmo. Então, eu sempre fui atrás disso, buscar isso para tentar dar o melhor para o friburguense. E acho que foi a partir da pandemia que o friburguense começou a mudar um pouquinho a cabeça, porque eles, né, na pandemia a gente tinha que ficar muito por aqui, não dava para ficar viajando, para ir buscar procedimentos, nem tecnologias fora. E foi aí que eu cresci muito, porque eles começaram a ver que a mesma coisa que tem em São Paulo, no Rio e em grandes capitais, eu tinha na minha clínica. Então, as mesmas tecnologias, os mesmos procedimentos. Então, foi aí que foi dado o start maior aí o pulo, né, que eu cresci ali dentro mesmo da cidade. Mas continua sendo um desafio, né? A gente parece que a gente tem que convencer o friburguense que a gente é tão bom quanto uma clínica de fora, mas isso é diário, eu acho que não só para minha área, como todas as outras áreas ali, é uma busca diária mesmo para a gente se posicionar
e mostrar que a gente é tão bom quanto, ou até melhor, muita gente que tem fora aí. Com certeza, e isso é legal você trazer pra gente, porque a gente, sendo do interior, mas Friburgo hoje, dentro da nossa região, é uma metrópole regional, né? Ela passa muita gente por Friburgo, muita gente trabalha em Friburgo, movimenta muito a nossa região. Então, eu acredito que ali Friburgo, ela só vai perder mesmo para Petrópolis e Teresópolis. Exatamente. Mas entre as outras cidades da região, Friburgo é um grande metrópole, centro. é um grande centro. E tudo isso que você falou é realmente possível ter na nossa região. Não tem necessidade da gente ir para longe, fora, né? Eu acho que a única pessoa que tem que ir para fora buscar as novidades sou eu. Né? Eu tenho que ir para fora para realmente trazer o que há de melhor para cá, mas justamente para dar conforto para os pacientes daqui não precisarem ir tão longe. Sim. Falando sobre o trabalho que vocês têm na clínica, né, de atendimento estético e tudo mais, existem muitos mitos que envolvem esse trabalho da estética, né? Quais são os principais mitos assim que vocês enfrentam no dia a dia, que vocês trabalham para desmistificar mesmo, tirar essas controvérsias muitas vezes que acontecem na área de vocês? Assim, existem vários mitos e acaba que a parte da estética ficou muito banalizada. Então, a gente acaba vendo muitos erros que acontecem e as pessoas vão criando muitos traumas e muitos medos. Então, acho que um dos piores, assim, é a pessoa achar que ela vai entrar de um jeito e imediatamente já sair pronta. Um milagre. Um milagre. E aí, o que eu brinco, né? Chega uma mulher de 45, 50 anos, né, para mim, e eu falo com ela, quanto tempo você demorou para chegar numa estrutura de pele, numa flacidez que você chegou agora? Então, foram 45, 50 anos aí de evolução. Eu não consigo, em um dia, retornar tudo ali. Pelo menos retornar 20 anos, eu não consigo. Então, eu preciso de um tempo também para reestruturar essa pele e trabalhar em várias camadas. As pessoas acham que é simplesmente ali colocar um preenchimento e vai sair pronto. Esquecem que a gente tem que trabalhar flacidez muscular, flacidez de pele. Esquecem que a gente tem que trabalhar qualidade de pele. Não adianta a gente querer colocar um rosto para cima, fazer um lifting se a pele está muito maltratada. Então, são etapas que a gente precisa seguir e que, às vezes, a ansiedade da pessoa, muitas vezes mistificada por esses antes e depois, que muitas vezes está no Instagram, no TikTok, que as pessoas veem esses resultados, acham que é imediato e muitas vezes não é assim. Então, eu acho que esse é o principal, é a gente fazer a pessoa entender que é um processo. Sim. Igual teve um processo para envelhecer, vai ter um processo para rejuvenescer também, de uma maneira que fique natural, não fique artificial, não fique feio. Sim, eu acredito que essa questão da comparação prejudica demais. Muito, né? Muito. A mídia hoje, assim, ela ajuda em muita coisa, mas ela também atrapalha em muita coisa. E cabe aos profissionais, né, aos médicos que estão ali, colocar o pé no chão, colocar a pessoa, fazer a pessoa entender o que é aquilo, para que serve, qual é o intuito, entender que não é igual para todo mundo, não tem uma receita de bolo, então a gente precisa mesmo trabalhar pessoalmente aquela estrutura da face, precisa ter um certo olhar também de beleza, então tem que entender o que tem de belo naquela pessoa, para tentar priorizar essa beleza, tentar ressaltar o que ela já tem de bonito, para a gente conseguir um resultado mais natural. Sim, eu penso que isso tudo tem um impacto não somente estético, mas também emocional. Muito, né? A gente vê que assim, o maior pico de procura são as mulheres e os homens também, falando de transplante capilar, né? São aqueles que estão feridos de alguma maneira, né? Ou que se divorciaram, ou que estão procurando melhorar a autoestima, que querem mudar de profissão e querem mudar de vida. Então, eles procuram na fisionomia mesmo um gancho, um gatilho para que isso tudo aconteça. Então, a gente vê que melhora muito a autoestima, a pessoa muda muito, melhora tem estudos até comprovando, né, que o Botox melhora muito os quadros de depressão e etc. Por isso, por melhorar a autoestima da pessoa. Incrível, né? É muito legal. Incrível. É ver que o ser humano, ele é um todo, né? Não é somente Exatamente. a aparência, mas tem ali as emoções, os traumas que ele carrega, exatamente, né? E exatamente. isso, você acaba que é uma profissional da área da estética, mas de uma certa forma mexe com o psicológico da pessoa, eu né? brinco que eu sou meio a meio, eu sou meio psicóloga, meio médica, porque assim, as pessoas, elas se abrem muito, né? Até por essa
essa relação médico-paciente, elas têm um certo conforto, uma certa segurança em abrir questões para mim e falar questões para mim, porque sabem que ali vai ter um sigilo. Sim. Então, a gente vê realmente como que as pessoas são feridas, como que as pessoas são emocionalmente instáveis, são emocionalmente fracas, e que a gente precisa estar ali também para apoiar. Então, às vezes, muitas vezes já aconteceu das pacientes virem buscando um procedimento, porque na cabeça delas viram a outra fazendo e ficou muito bom. E eu tenho que falar, olha, não é isso que vai resolver sua vida, não é assim, não é por esse caminho. Já deixei de fazer muitos procedimentos justamente porque eu não era o que eu indicaria para a pessoa, mas é porque eu vi que aquela pessoa estava buscando uma resposta de vida através de um procedimento estético. E muitas vezes a gente tem que ter um pouco esse feeling e pensar um pouco menos só no financeiro, pensar também no lado humano do paciente, para ele entender, porque a gente quer esse paciente com a gente, né? A gente não pode ser hipócrita de falar, não, eu não quero que o paciente volte, eu quero que o paciente volte. Mas quando a gente dá essa liberdade, essa segurança do paciente, e eles amam, tá? Quando às vezes eu nego alguma coisa e falo, não, isso aqui eu não vou fazer, que não vai ficar bom, eles preferem, eles criam mais confiança comigo e voltam mais do que eu simplesmente chegar e fazer e tchau. Sim. Então, esse vínculo é muito importante. E aí, acaba que muitas pacientes se tornam amigas, muitas pacientes elas acabam me vendo como realmente uma terapeuta, né? Não posso nem me falar que eu sou uma terapeuta, porque, né, não estudei para isso, mas eu sou um ouvido a mais. Eu acho que só de ouvir o próximo, isso também já é muito importante. Sim, o processo de escuta cura também, Cura, né? muito. O processo de falar, as pessoas às vezes precisam, não tem com quem falar, né? Então, só de deixá-las desabafarem. Tem muitos idosos que vão até no meu consultório e, assim, eles pagam uma consulta para falar. Então, às vezes não tem nada, às vezes aí inventa que tem a ver uma pintinha, quer ver um negocinho, mas não tem nada de demais, eles só querem estar ali naquele momento deles para ter a liberdade de falar, de soltar tudo que estava carregado. Que legal. Você que falou sobre a questão do implante capilar para homens, para mim foi uma novidade, tá? Saber que tem aqui perto, porque eu já teve uma onda de muita gente fazendo, só que o pessoal falava, é na Turquia, é fora do Brasil. E saber que tem aqui perto, para mim, foi uma novidade. Começou o transplante capilar nessa técnica FUI, né, que é a técnica de fio a fio, começou na Turquia. E a gente fala que o Brasil está virando a nova Turquia, né? O Brasil ele suplementou técnicas mais avançadas, então a gente conseguiu melhorar a técnica da Turquia. E hoje a gente tem técnicas aqui de excelência e, como eu falei, né, eu fui para fora para trazer coisas de excelência. Então, tem 1 ano e meio que a gente abriu o nosso próprio centro cirúrgico. Então, eu faço na minha própria clínica, com anestesista local, a pessoa faz todo um processo de pré-operatório que as pessoas acham que é uma cirurgia. Aliás, elas não sabem que é uma cirurgia, elas acham que é simplesmente um procedimento simples, que vai lá, coloca cabelo e vai embora. É o pensamento que eu tinha. Que todo mundo tem, mas é uma cirurgia, eu preciso de fazer um risco cirúrgico, eu preciso de exames de sangue, eu preciso analisar, igual você falou no início, nós somos um organismo só. O cabelo, ele faz parte desse organismo, e esse cabelo vai sofrer. Se o organismo está sofrendo, se o organismo está doente, o cabelo também vai estar. Então, não adianta eu querer translocar cabelo de uma parte para outra, querer melhorar esse cabelo, se o organismo está doente, se o organismo não está estável. Então, todo esse processo é importante. O que muita gente não sabe, acha que é simplesmente chegar lá, translocar cabelo e acabou. Sim. Não, é todo um processo mesmo que a gente faz durante ali a cirurgia e de pós. Então, é um protocolo muito legal, a gente tem técnicas muito inovadoras. Eu acabei de voltar de um curso que a gente está trazendo agora a técnica sem raspagem, então, para os homens que não queriam raspar a cabeça, e até as mulheres também, né, que às vezes querem descer um pouquinho a testa, tem a testa muito longa, querem descer um pouco a testa, querem fazer sobrancelha, colocar fios na sobrancelha, a gente não precisa raspar o cabelo mais, a gente consegue fazer com o cabelo comprido. E é uma técnica nova que veio agora, que foi desenvolvida e aprimorada aqui no Brasil. E então, eu falo que hoje o Brasil tá entre os melhores nos transplantes capilares. A gente já está ultrapassando a Turquia. A Turquia tinha muito disso de fazer em série, né? Sim. Era aquela coisa que fazia todo mundo igual, aquele cabelo, parece que coloca peruca em todo mundo, que fica todo mundo, mesmo desenho de hairline, aquela coisa muito automatizada, assim.
E o Brasil ele veio para mostrar que tem como fazer natural, tem como desenhar um transplante capilar de acordo com a face da pessoa. Então a gente usa métricas da face, de beleza da face, para colocar o cabelo. Então não é simplesmente tirar e colocar. A gente faz todo um projeto, um desenho. É uma coisa bem minuciosa e bem artística, eu diria. legal. É muito legal. Que legal. Teve uma onda, né, de influenciadores divulgando, né? Como que era incluso passagem de avião, tudo junto, né? E hoje tem aqui no Brasil, Tem aqui. pertinho da gente, e principalmente esse medo que muita gente tem, né? Que fica artificial, fica igual todo mundo. E você trazendo essa novidade que dá para fazer ali de acordo com a personalidade da pessoa, né? O biotipo da pessoa, isso é muito legal. E sobre a questão do resultado, né? Eu acredito que seja uma dúvida que as pessoas têm. É garantido realmente que o cabelo vai nascer, que vai ter a resposta do corpo? Como que vai ser? É garantido. Então, assim, o que diz respeito à minha parte é 100% garantido. Mas eu preciso que tenha o auxílio do paciente. Então, se a gente está transplantando um cabelo, é porque aquele cabelo está afinando, né? A maioria, 99% dos casos, são pacientes que têm alopecia androgenética, que é aquele que vai herdando de gerações e gerações, que o cabelo vai afinando, vai ficando ralo, você vai vendo fundo. Então, aquilo é genético. Não tem como eu tirar a genética de você, mas tem como eu impedir que ela atue. Mas, para isso, eu preciso da ajuda do paciente. Então, os pacientes sempre me perguntam assim, mas eu vou ter que tomar remédio para o resto da vida? Aí eu falo assim, não. Você vai ter que tomar remédio enquanto você quiser ter cabelo. Porque o momento que você parar não quiser mais ter cabelo e parar o remédio, a sua genética vai voltar a atuar. Então, é como se fosse uma diabetes, uma pressão alta. Tem que continuar tomando remédio para se estabilizar. O transplante capilar, ele é uma cirurgia que eu sempre falo, eu falei isso ontem até no Instagram, é uma cirurgia de divisão. Eu estou tirando de um lugar e colocando em outro. Eu não estou multiplicando fios. A multiplicação de fios se dá pelas medicações, pelas vitaminas que a gente vai prescrevendo e acompanhando no pré e no pós. Então, o transplante é só um passo. Então, é importante esse acompanhamento como um todo. O fio que eu transloquei, ele vai ficar ali. Ele não vai cair mais, porque ele tem muito pouco receptor androgênico. Tanto que quando você vê os homens ficando carecas, eles ficam carecas aqui, e aqui embaixo fica sempre aquela coroinha. Sim. Por quê? Porque nessa parte de trás não tem muito receptor androgênico, não sofre muito. Por isso que a gente tira daqui de trás e coloca aqui na frente. Esse fio que eu transloquei, ele não vai sofrer androgenização, que é o afinamento do fio. Porém, se eu não tratar os outros fios da cabeça, vai ficar igual um cebolinha, vai ficar aquele cabelo ralo, aquele cabelo que não vai ficar bonito. A gente transloca ali, transplanta, média de 5.000 fios. Vamos colocar para uma conta ficar fácil. A gente tem, em média, 100.000 na cabeça. Se a gente não tratar os outros 95, o que é 5.000? Não é nada. Então, a gente acha que é muito e deixa para lá. Muitos pacientes... Eu tenho pacientes que fizeram transplante em outros locais e vêm acompanhar comigo, que não foram nem orientados dos tratamentos pós, do acompanhamento que tem que ser ao longo prazo, para a vida toda e etc. E aí, o que aconteceu? Ele perdeu o transplante. O fio que ele colocou ficou ali. Mas e o resto? E ao redor? A gente não consegue fechar uma cabeça que tinha 100.000 com 5.000. Então, a gente fica com aquela cabeça rala, aquela cabeça que você vê o fundo, é igual a piscina, que você olha e vê o fundo. Então, tem que continuar o tratamento. E isso é que as pessoas ainda não entenderam, acham que é simplesmente... transplantou, acabou, nunca mais eu vou ter problema com o meu cabelo. E não é por aí. A gente precisa orientar muito bem esse paciente antes mesmo dele fazer essa cirurgia. Sim, e eu acredito que, por exemplo, eu tô sabendo mais profundo agora conversando com você. O que eu via era justamente isso. A percepção de um leigo era, fiz o transplante, pronto, resolveu o problema. Tá ali. O resto da vida nunca mais vai ter esse problema. Não, justamente por isso. Justamente porque a genética continua atuando. Sim. Então, eu estou ali impedindo só, com as medicações, as vitaminas, eu estou só impedindo que a genética atue. Sim. Uma vez que eu tiro esses bloqueadores androgênicos, a genética volta a atuar. E aí volta a afinar o fio de novo, volta a cair o fio de novo. Então, é preciso ter esse acompanhamento para a vida toda. Sim. Ou enquanto o paciente quiser ter cabelo. Sim, eu penso que até quando ele for cortar o cabelo, também tem que ter todo um cuidado também
para não prejudicar esse tratamento, né? O que eu falo para os pacientes, assim, eu libero que o paciente corte o cabelo depois de mais ou menos 30 dias do transplante. Porque é onde a gente já teve uma pega folicular boa, o cabelo já começou a crescer, e aí, nesse início, o cabelo vai crescendo em velocidades diferentes. Porque aquele cabelo que eu transplantei vai crescer de uma velocidade diferente daquele cabelo que já estava ali. Então, a gente pede e orienta que o barbeiro corte o cabelo de uma maneira muito sutil, não muito rente na cabeça, não passe máquina, tente cortar na tesoura, no máximo uma máquina alta, justamente para tentar igualar o crescimento desses fios, para também não ficar, né, com aquele cabelo parecendo com um ar de bagunçado, mas que ele consiga passar por esse processo de uma maneira bonita. Até porque depois ali de um mês e pouquinho, esse cabelo que eu transplantei, ele vai cair. Isso é normal. Cai e depois com 3, 4 meses que começa a nascer de novo. Então, sempre, até chegar o 6º mês, vai ter cabelos em fases diferentes. Até isso se estabilizar, demoram aí uns 6 meses. Então, e o resultado final, 1 ano. Então, o resultado mesmo do transplante capilar, ele se dá 1 ano depois. Então, lá na clínica, a gente acompanha esse paciente durante 1 ano de propósito. Então, a gente... não é porque a gente é boazinha que a gente inclui o tratamento de 1 ano. Não, é porque o resultado depende disso durante todo esse ano, porque o cabelo vai passar por fases diferentes quando a gente transplanta. Então, até esse mito, né, de transplantou, tá pronto, não é muito por aí. Então, vai cair, vai nascer de novo, vai ficar em fases diferentes, vai ficar em crescimentos e tamanhos completamente diferentes. Então, a gente precisa acompanhar até para o paciente não achar que tá alguma coisa errada acontecendo. Porque é muito engraçado, com 1 mês, 2 meses, eles voltam assim, deu tudo errado. Vai cair tudo, vai ficar horrível. Eu falo, não, é a fase feia. Eu brinco que é a fase feia. E depois fica bom de novo. E aí, com 6 meses, já começa a ver tudo niveladinho, bonitinho. E com 1 ano, vê o cabelão bem cheio, bem bonitinho. Que legal. Da mesma forma que você falou que a mulher que chega ali com 45, 50 anos precisa também ter essa paciência e ver que não é um milagre, eu penso que também é a mesma coisa. É um processo. Tem que esperar o processo, né? Nada na vida que a gente garante, que a gente, né, promete uma coisa rápida para ontem, pode perceber que a maioria das vezes não funciona. Sim. Então, não adianta a gente fazer promessas. Mês que vem você tá cabeludão. Não é assim, entendeu? Então, se a gente quer resultados duradouros e naturais, tem que ter paciência e tem que esperar o processo de acontecimento. Mas isso a gente só consegue fazer o paciente saber disso se o médico fala. Porque não é sua obrigação saber. Então, você vai perceber que, assim, lá no consultório, a gente sempre tem uma consulta prévia. Aí todo mundo pergunta, mas é uma consulta ou é uma avaliação? Eu falo, não, é uma consulta médica. Eu vou te perguntar até do seu sono, do seu intestino. Eu preciso entender esse organismo para entender como tratá-lo. As pessoas, eles acham que o cabelo é simplesmente uma coisa supérflua, fácil de tratar. E não, o cabelo, ele sofre com várias doenças do organismo e ele, às vezes, é o primeiro a sofrer e o último a se resolver. Então, se eu não trato bem esse organismo, eu tenho que lembrar que, antes de tudo, eu me formei como médica. Então, eu preciso tratar esse paciente como uma clínica geral para conseguir chegar no resultado ideal. Senão, os resultados não ficam bons. Excelente. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta. E barba? Porque é igual, assim como eu, tem muitas pessoas que não nasceu agraciado por Deus para ter a barba. De ter barba. O meu nasce bastante aqui, né? O cavanhaque. Mas aqui eu te confesso que nasce uns pelinhos ou outro, mas não é grande coisa. Dá para fazer esse tratamento para preencher barba também? Dá. A gente consegue fazer o tratamento de barba, o transplante de barba. Consegue fechar bem. Quando o paciente, como você, tem cabelo na cabeça, a gente tira o cabelo da cabeça e transloca colocando na barba. Ou então a gente pode pegar o hair body transplantation, a gente pode pegar do peito, a gente pode pegar do braço, e aí vai. O ideal é que a gente sempre tente tirar para transplantar de um local só para os fios ficarem homogêneos. E mesmo assim, você vai perceber que o cabelo da barba é diferente da estrutura do cabelo da cabeça. É verdade. Então, isso o paciente também tem que estar consciente, porque aquele cabelo, do jeito que eu colocar, ele vai nascer daquele jeito, porque eu estou transplantando todo o DNA dele, toda a informação dele ali. Então, depois que eu colocar ele na barba, ele não vai nascer igual um pelo da barba, que é um pelo mais grosso, um pelo que
porque ele tem uma curvatura maior, ele vai nascer igual o pelo da cabeça. Então, o paciente também tem que ter essa consciência. Mas a gente consegue fechar uma barba inteira. Incrível. Muito legal. Hoje tem tido bastante procura para esse procedimento de barba? Muitos pacientes vão fazer alguma parte do cabelo, uma coroa, uma entrada, e às vezes querem fechar um pedaço da barba também. A gente já aproveita a mesma cirurgia, a mesma anestesia e já faz tudo. Que legal, que legal. Então a pessoa consegue fazer vários procedimentos de uma vez só, digamos assim? Consegue. Como eu opero junto com uma cirurgiã plástica, ela é minha parceira ali no transplante capilar, a gente tem essa vantagem. O meu marido transplantou comigo, a gente fez o transplante capilar dele e fez a otoplastia na mesma cirurgia, que é colocar a orelhinha de abano para trás. Então, por ter a cirurgiã plástica comigo, a gente consegue fazer algumas coisas que normalmente não se consegue, né? Quando a gente foca muito só em cabelo. Então, a gente consegue fazer cirurgias pequenas junto com a cirurgia de transplante capilar. Então, uma blefaroplastia, se o paciente tiver necessidade, uma otoplastia, coisas que são pequenas, que a gente pode fazer no mesmo ato cirúrgico e que não prejudiquem nada a cirurgia. E essa questão da orelha de abano é incomoda algo que também, né? Muitas pessoas... Quem tem, desde criança sofre bullying, Sofre né? bullying, e para muitos é um sonho realmente realizar esse procedimento, né? Ainda mais quando, né, vai raspar a cabeça toda, se faz a técnica com raspagem. Quem tem orelha de abano, muitas vezes não quer raspar, porque senão vai sobressair a orelha, né? O cabelo disfarça, dá uma disfarçada. Né? Exatamente. Então, a gente tem essa vantagem de ter a doutora Thaís Matias junto comigo ali, que atua na cirurgia plástica também. Então, hoje vocês têm uma equipe multidisciplinar. A gente tem uma equipe multidisciplinar. A gente tem a doutora Thaís Matias, que é a nossa cirurgiã plástica. Você conhece alguma pessoa que tenha recebido o diagnóstico de câncer de mama? Eu vou te dar algumas dicas como você pode apoiar essa pessoa. Primeira, escute sem julgar. De repente a pessoa, ela só precisa ser ouvida, ela só precisa falar. E o fato de você estar ali escutando, atenta, prestando realmente atenção no que ela está falando, ela já se sente acolhida, ela já percebe que tem você como apoio, que pode contar com você. Segunda dica, ofereça alguma ajuda prática, tipo estar presente nas consultas, acompanhar a pessoa nas consultas, ajudar na marcação dos exames, de lembrar que tem esses exames para fazer e outras necessidades que você perceber. Terceira dica e muito importante, se você perceber que a pessoa precisa de uma ajuda profissional para aceitação dessa situação, oriente essa pessoa a procurar um profissional capacitado. Oriente a pessoa da necessidade e ajude a agendar com um profissional qualificado. Se você precisar de alguma orientação, nós aqui na Climete Serrana estamos prontos para te acolher e te orientar. Para tudo! Adivinha quem pode ganhar um carro novinho como esse? Você. Mas só se você tiver com seu plano SAF em dia. Então pega uma carona comigo que eu disse. O Grupo SAF está comemorando 30 anos e você ganhou um presente. Pagou o carnê do SAF? Já tá participando. Todo mês paga com o número da sorte novo. Ou seja, mais chances de ganhar. E tem prêmio todo mês. Celular, TV, notebook e no final um carro zero. Não deixa essa chance escapar! Essa chave tá quase no seu bolso. O sorteio desse carro acontece em janeiro. Até lá! Em Nova Friburgo, conheça a Soneca Home, a loja de móveis onde sua satisfação é o nosso compromisso. Não só vendemos móveis, nós transformamos seu espaço com produtos cuidadosamente selecionados. Nossos produtos são personalizáveis de acordo com o gosto de cada cliente. Alteramos tamanhos e tecidos de sofás, as cores e tamanhos de mesas, sem contar que vendemos cadeiras separadamente, permitindo que você monte seu próprio conjunto. Desde mesas extensíveis até sofás-cama que otimizam o espaço, personalize cada detalhe para refletir o seu estilo. A excelência no atendimento e a alta qualidade dos nossos móveis nos levaram ao título de loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o Ipope Pesquisas. Venha transformar sua casa com a Soneca Home. Estamos em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras, na Avenida Engenheiro Hans Geiser, 176. Telefone 22998648087. Acompanhe nosso Instagram para conhecer as novidades, @sonecahome.nf. Soneca Home, transformamos casa em lar.
A gente tem uma nutricionista, uma endocrinologista, um clínico geral, que é o Dr. Lucas Muri. A gente tem psicóloga, que é a doutora Luísa. Então, a gente tem uma equipe bem formada, assim, para o paciente ficar bem visto, né? Ele ficar bem redondinho ali na clínica e a gente não deixar passar nada. Excelente. Nesse tempo todo que você tem na área da estética, esse 1 ano e meio de clínica, né, com essa estrutura toda, quais são, assim, as maiores transformações que você já presenciou, que você lembre, assim, que você pode trazer pra gente, assim, algo que foi marcante, assim, pra vocês? Olha, assim, a autoestima é sempre um ponto muito visto, assim, lá, né? A transformação da autoestima. Ontem eu peguei um caso de um paciente jovem, ele está com 18 anos agora. Ele chegou para mim com um quadro de alopecia androgenética juvenil. Então, é aquele quadro que começa, o paciente muito jovem começa a apresentar aquela carequinha, aquela calvície de como se ele tivesse 40, 45 anos. Uhum. E ele foi com a mãe ontem na consulta ali, ele vem tratando já comigo há algum tempo. E aí a mãe falou, olha, foi uma virada de chave na vida dele. Então, ele melhorou até a questão de estudos, ele começou a focar mais em estudar, em esporte, ele começou a se mostrar mais, a sair mais. Então, isso para mim, assim, eu vejo que como que o cabelo, e não foi nenhum transplante, foi um tratamento capilar, né? Transforma vidas mesmo, né? Põe a pessoa, igual ela falou, vira a chave. Ele se encontrou, ele mudou totalmente a visão, né? O futuro dele, assim, a visão de futuro, o que ele vai querer fazer na vida, tudo porque a autoestima melhorou, o cabelo melhorou. Então, assim, tem alguns casos lá muito legais de pacientes que usavam perucas e largaram as perucas, pacientes que usavam mega hair e foram largando o mega hair também aos poucos. Então, e os transplantes capilares nem se fala, né? A gente fala que as pessoas rejuvenescem uns 15 anos aí. E aí voltam para academia, voltam a se amar, a se gostar, tudo porque voltam a ter cabelo, e acho que isso para mim, é o que mais vale a pena ali, ver a alegria das pessoas quando está com o resultado transformado. Que legal, que legal. Hoje, você acredita que existe algum preconceito ainda nessa área? Porque a gente falou da dificuldade de trazer esse serviço para o interior. Mas, no geral, existe ainda um preconceito? Porque você falou sobre a questão da peruca. A peruca em si, né, uma prótese, digamos o seguinte, ainda tem muitas pessoas que têm aquele olhar, pô, e se existe aqueles vídeos, né, do pessoal tira a camisa, a peruca sai junto, né, e passa um constrangimento, tudo mais. Existe um preconceito ainda nessa área estética no que envolve cabelo? Como que você analisa isso? Olha, ainda existe, mas acho que está melhorando muito. Né? Principalmente porque agora os homens estão tendo mais contato, estão sabendo mais sobre, então eles estão vendo que é possível fazer, que eles conseguem, não é um valor exorbitante também, que é um preconceito que existe muito também. As pessoas acham que vai ser caríssimo, que vão ter que vender um carro para poder fazer um transplante capilar. E não é muito por aí. A gente vê que hoje a gente consegue adaptar os protocolos de tratamento para cada um. E eu acho que o maior preconceito é ele se mostrar como vaidoso. Os homens ainda têm preconceito de falar que são vaidosos, assim. Apesar de eu ver que isso está melhorando muito, eles estão, assim, se abrindo mais e se posicionando mais, como quererem ficar mais bonitos. Mas ainda tem um pouquinho, principalmente nas cidades pequenas, assim, né? Porque muita gente conhece todo mundo. Tenho pacientes que às vezes chegam na clínica, a gente já sabe que ele fica um pouco desconfortável de ficar na recepção, porque é uma recepção toda de vidro. Sim. Sabe que vai passar alguém e ele fica com medo de alguém ver que ele está ali dentro e tudo. Então, assim, esses pacientes a gente já entendeu que ele tem um pouquinho de receio, então a gente já puxa o paciente para dentro rápido e etc. Mas é uma maneira também da gente mostrar um carinho e mostrar que está tudo bem também. Ficar com vergonha, ficar com um pouco de receio. Acontece, não é nada também que possa prejudicá-lo, mas que a gente tem que entender que isso ainda existe um pouquinho, mas que já está melhorando. Sim, eu acredito que uma das formas que principalmente homens devem procurar esse trabalho é quando ele vê um amigo dele que deu certo, né? Exatamente, foi muito o que aconteceu comigo lá. Eu comecei transplantando alguns pacientes, e muitos falaram assim, deixa do fulano ver se vai ficar bom para ver se eu vou fazer. Né? Isso acontece muito, muito, todos os dias. E assim, como eu falei, né, o resultado é depois de um ano, agora a gente já está com resultados excelentes do que a gente transplantou um ano atrás.
Então, agora a gente está vendo, nossa, do fulano ficou ótimo. Essa semana atendi um paciente que ele falou, olha, eu tenho 4 amigos que fez com você. Os 4 ficaram bons, então eu tive que vir aqui. Então, você vê que, assim, eles querem a aprovação do outro primeiro, para ter certeza que vale a pena investir ali na própria cidade, no conforto ali de estar perto de casa, de não ter que dormir num hospital, de não ter que se expor ao ambiente hospitalar. Então, realmente, isso acontece muito. Eles gostam de ver o do outro para ver se vão fazer de verdade. Que legal. E eu acredito que essa é uma excelente propaganda, né? É a melhor, né? Não tem jeito. Boca a boca, para mim, assim, é o que me fez crescer muito na cidade. Um falando com o outro, falando com o outro. Igual eu falei, eu não sou daqui, então eu tive que fazer o meu nome mesmo. E foi assim que eu fui crescendo. Foi através do boca a boca mesmo. E graças a Deus, até hoje, é assim que eu continuo crescendo. Eu trabalho muito, tanto eu mesmo como a minha equipe. Eu faço questão que a minha equipe seja uma equipe de excelência, que tratem os pacientes como se fossem únicos mesmo, porque é isso que vai fazer o paciente se sentir bem, de estar ali dentro, de querer voltar. Então, a excelência do tratamento, a delicadeza, o afago, que é o que o paciente às vezes está precisando, é isso que faz o paciente estar ali dentro comigo e me faz crescer junto. Incrível, incrível. Todo mundo acaba ganhando com isso, Todo né? mundo ganha. A sua empresa cresce, a pessoa ganha autoestima, a família fica mais feliz, porque eu acredito que também muitas esposas devem levar os seus maridos, né? Muitos já aconteceu de transplantar pacientes que foram convencidos pela esposa. Sim. Por mim estava tudo bem careca. Aí a esposa fala, não quero homem careca não. Então, elas também têm papel importante ali dentro da clínica também. Incrível. Você falou que viaja muito, né? Trazendo muitas novidades. E dentro dessa área, o que tem hoje de novidade aí que a clínica hoje pode oferecer ou que vai começar a oferecer também para os pacientes? Dentro do transplante capilar, a maior novidade é essa técnica long FUI, né? Que é a técnica sem raspagem. Então, tanto para homens quanto para mulheres, a gente consegue fazer áreas de transplante capilar sem ter que raspar a cabeça. Eu acho que é a principal e última novidade que eu trouxe, assim. E além disso, assim, a gente tem todo o arsenal ali dentro para fazer toda a terapia de regeneração celular com células-tronco, que também é o que tem de mais novo e mais estudado hoje na área da medicina em geral, não só da medicina estética, não só da medicina capilar. Então, é usar células-tronco do próprio paciente. Então, é uma regeneração autóloga. A gente pega o plasma rico em plaquetas, pega células-tronco do próprio paciente através de punturas de pele que a gente tira, passa numa máquina e centrifuga aquilo e reinjeta no paciente, porque as células-tronco são células multipotentes. Então, elas vão se transformar no que precisa. Então, se eu coloco umas células dessa dentro de uma articulação de joelho, no caso da ortopedia, eu vou regenerar esse joelho, sem ter que fazer uma cirurgia. Se eu coloco essas células no couro cabeludo, eu vou regenerar folículo. Então, eu vou formar folículos onde não tinha. Então, isso é uma técnica inovadora, que já está sendo estudada há alguns anos, mas que eu trouxe o maquinário, trouxe toda a centrifugação de fora, e tem lá na clínica também para a gente atuar. E a gente atua isso na pele também, regenerando colágeno, a gente aplica no rosto, aplica no corpo também como um todo. Então, é uma teoria muito inovadora, que está sendo muito bem falada lá fora e muito estudada, muito estudada. Então, cada dia mais vem surgindo novos estudos, novas comprovações, e eu tenho os meus casos clínicos que eu vejo, assim, escancarado na minha cara, como que isso realmente é legal de se fazer e funciona. É muito legal, muito inovador também. Então, você, dentro dessa consulta clínica que você faz para entender a realidade do paciente, você também vai definir qual o melhor tipo de tratamento para ele, né? Exatamente. Ontem veio uma paciente que é uma menina jovem, 26 anos, mas com muito cabelo branco. E aí, hoje, a gente já tem várias teorias de tratamento para cabelo branco. Então, são teorias, que eu sou muito clara com o paciente também, eu não iludo o paciente. Falo, são teorias novas que estão sendo testadas, mas a gente já tem aí comprovação de, em 8 semanas, a devolução de 20% do cabelo branco, repigmentação de 20%, né? O que, se a gente fala assim, parece pouco, falar só 20%, mas pense que a gente está voltando à cor 20% daquele cabelo que está branco e está evitando que novos fiquem brancos daqui para frente. Então, assim, é extremamente inovador isso, e coisas que até 5 anos atrás nem se existia, nem se falava. Então, é uma medicina muito nova e muito
insana no sentido de... É muita novidade. Eles estão estudando muito lá fora sobre isso. A Europa está despontando sobre os estudos aí capilares, tanto que os maiores congressos capilares são europeus. E a gente tenta cada vez mais ir trazer as novidades e tentar trazer para a realidade aqui de Friburgo, realidade aqui do Brasil, e mostrar que a gente também tem. A gente também consegue tratar, a gente consegue entregar resultados muito bons sem precisar ir muito longe. Sim. E o que leva? Qual o motivo de uma pessoa jovem ter cabelo branco? Genética. Genética. Ela é uma menina que, apesar de jovem, já tem 2 filhos e já é empresária. Então, também tem o estresse, né? Que é associado. Quem tem filho sabe. Eu tenho a genética de ter cabelo branco. Minha mãe tem cabelo branco desde os 18. Ele até olhou pro meu cabelo agora. Eu pintei essa semana. Eu olhei sem querer, ele deu uma olhadinha. Foi assim. automático. Não, mas assim, o que acontece é que é um complemento de fatores, né? Os principais fatores para ter cabelo branco é a genética e o estresse. Os que são genéticos, a gente não consegue, assim como o afinamento capilar da alopecia, a gente não consegue mudar a genética. Sim. Mas a gente consegue bloquear a ação dela. E os que são de por estresse, por oxidação daquele melanócito, que é a célula que produz a cor, produz a melanina, esse eu consigo reverter. E é esses estudos que a gente está mostrando ali. Então, assim, pacientes jovens podem apresentar cabelos brancos, podem apresentar alopécias, quedas capilares. Então, é importante que, se o paciente, mesmo muito jovem, percebe algum sinal, já procure logo o médico tricologista para tentar entender o que nesse organismo está desorganizado para chegar no ponto de fazer o cabelo cair ou ficar branco. Então, é importante esse insight do próprio paciente perceber que não está legal e procurar logo ajuda. Quanto antes, mais fácil de resolver. E o resultado é muito melhor. A resposta terapêutica é muito melhor. Sim, interessante, né? Como que a gente vê que essa questão de genética, ela conta muito, né? Muito. Porque existem pessoas, por exemplo, que já tem uma idade mais avançada. E não tem nada, né? Não tem nada, né? E o cabelo ainda preto ainda e tal. Então, é muito realmente do indivíduo. Por isso que eu falo que não tem receita de bolo. Por isso que é tão importante uma consulta clínica. Eu entender o que está acontecendo, eu perguntar da história do paciente, para eu conseguir tratar da melhor maneira possível. Então, para isso, eu preciso entender, eu preciso conversar com o paciente, sentar na frente dele, pôr a mão, examinar, fazer o exame de tricoscopia, que é um exame que a gente coloca uma lente no couro cabeludo para fazer grande aumento. Muitas doenças, autoimunes inclusive, lúpus e etc., a gente consegue diagnosticar, às vezes, por lesões capilares. Sim. Então, assim, é muito mais amplo do que se é divulgado. Com certeza. E essa questão da alopécia também é algo que está ficando mais conhecido agora, né? Porque as pessoas viam as pessoas perdendo cabelo, muitas vezes normalizava essa perda de cabelo e não sabia muito o que estava acontecendo. Exatamente. E não sabia que tinha tratamento, Não né? sabia que tinha tratamento. Falar, minha avó era assim, meu avô era assim, minha mãe, meu pai, e eu vou ficar assim. Não, tem como a gente tentar melhorar e bloquear um pouco essa ação. Sim, é porque é o que você falou. Não pode normalizar uma perda de cabelo. Não. Né? A pessoa vai pentear o cabelo, a mulher, né? Às vezes fala, eu perco muitos cabelos. Olha, quando eu vou tomar banho, aquele o banheiro fica lotado. Os homens adoram, né? Que a gente vai grudando assim na parede, fica coisa maravilhosa. Pois é. Mas não é normal. Existiu uma normalização disso. Né? Não é. Até há pouco tempo falava, é normal perder até 100 fios de cabelo por dia e tudo. Eu falo, não, depende. Para uma pessoa que tem pouquíssimo cabelo, 100 fios é muita coisa. E uma pessoa que tem muito cabelo sem fios, às vezes é nada. Então, assim, não existe quantidade, existe a sua quantidade. Então, se a pessoa fala para você, às vezes ela chega no consultório e eu vejo cada paciente super cabeludo chegando no consultório e fala, gente, não é possível que essa pessoa está tendo queda de cabelo. E ela fala, doutor, meu cabelo está caindo muito. E não era assim antes. Quando ela fala essa frase, ela já mostrou para mim que tá alguma coisa diferente, alguma coisa tá de errado. Porque o próprio padrão do paciente que você tem que avaliar. Se antes não caía e agora está caindo, é porque tem alguma coisa errada. Sim. Não está normal. E a pessoa sabe, olha, eu tenho uma queda diária que era normal assim. E elas chegam, às vezes elas levam para mim um bolinho de cabelo. Olha aqui o que está caindo. E abrem, assim, às vezes um guardanapo cheio de cabelo. Então, assim, se a pessoa chegou até você, marcou uma consulta, chegou lá no dia marcado, é porque tem alguma coisa errada e a gente tem que valorizar isso. E muitas vezes eu vejo vindo de outros profissionais que ele fala, isso aqui não é nada, isso aqui é normal cair. Então, assim, a gente tem que escutar a pessoa. É normal para quem? Para ele?
ou a paciente que sabe dizer se é normal ou não. Então, a gente também tem que ter essa escuta muito ativa, porque vai ser muito diferente um paciente do outro. Legal, legal. Essa é uma área de estética, né? E principalmente essa parte mais clínica. Vamos botar que tem bastante tempo, mas a popularização dela está ficando agora, né? Recente, né? Relativamente nova essa questão. Hoje, por exemplo, você olhando para trás, né, olhando para sua história e vendo lá como que você começou, que conselho que você daria assim para um profissional que fala assim, poxa, gostei do que a Rebeca tá falando, talvez eu quero me especializar daqui uns anos, poder trabalhar junto com a Rebeca, quem sabe, Vamos né? lá, que eu tô precisando de gente para me ajudar lá. E é por isso a minha pergunta, porque por ser deixa eu tentar melhorar a minha pergunta. Por ser uma área relativamente nova, talvez falta desconhecimento de como se qualificar nessa profissão. Exatamente. Ou eu estou viajando aqui? Não tá. Hoje, por exemplo, né, quando a gente vai trabalhar na área de tricologia, que é a ciência do cabelo, né, a medicina capilar, é uma área que, normalmente, qual que é o caminho que se faz? Normalmente, os dermatologistas se subespecializam em tricologia, porque é uma área que vem muito da parte dermatológica. Já a cirurgia capilar, hoje, a gente vê muitos profissionais de outras áreas focando e indo para a área de transplante, de cirurgia capilar, mesmo não tendo estudado a tricologia. Hoje, o que eu preconizo? O que eu vejo? Qual que é o meu conselho? Se você quer transplantar, tenha o conhecimento básico de uma tricologia, de uma ciência capilar, porque muitas vezes o transplante ele pode ser contraindicado quando é diagnosticada uma doença cicatricial do couro cabeludo. Então, se a gente transplanta um paciente que não foi diagnosticado corretamente como uma doença ali autoimune ou algum outro tipo de doença, esse transplante pode ser perdido. E já aconteceu comigo, mesmo eu estando ali dentro da tricologia clínica, já aconteceu de eu transplantar uma sobrancelha e eu ver que essa sobrancelha não teve a pega boa do transplante e depois eu fui fazer uma biópsia e vi que ela tinha uma areata difusa crônica, que é uma doença raríssima de acontecer só na sobrancelha. Então, é aquilo, o olhar clínico é muito importante. Então, assim, se hoje eu fosse dar um conselho para quem quer ir para essa área do cabelo, estude muito o cabelo primeiro, as doenças, a clínica, a patologia mesmo, antes de ir para a área de transplante capilar. Ah, não, eu quero ir direto para o transplante capilar. Tem um tricologista para chamar de seu. Abrace alguém, case com alguém ali que está ali com você clinicamente junto para poder fazer essa casada e poder os dois trabalharem ao mesmo tempo. Todo transplantista que trabalha com um tricologista ganha muito, porque consegue evitar muitos problemas nos pós-operatórios, consegue ter resultados melhores porque foi diagnosticado doenças antes, consegue ter tratamentos mais específicos. Então, a minha dica é: tente seguir uma ordem cronológica. Tente primeiro estudar tudo do cabelo e depois ir para a área de cirurgia. E aí acho que você vai conseguir resultados muito mais naturais e fidedignos. Não vai perder, não vai ter dor de cabeça lá na frente depois. Interessante. E você já teve pessoas te procurando para poder tirar dúvidas, pessoas que querem entrar na área? Hoje existe uma procura também para você, quem sabe orientar, dar uma mentoria, algo do tipo? Muito, existe muito, né? Assim, eu estou sempre em congressos de cabelo, cursos de cabelo, e eu vejo muitos muitos colegas de todas as faixas etárias e de todas as áreas. Então, desde ginecologistas até cirurgiões gerais que estão querendo entrar nessa parte capilar. E aí, elas me perguntam muito, me mandam, né? A gente troca muito caso, fala, esse paciente assim eu não estou conseguindo tratar, então é importante a gente ter essa troca. A medicina, ela tem que se unir. Eu acho que os médicos, eles têm essa tendência de serem opostos, um querer ficar contra o outro. Eu acho isso horrível, assim, porque a gente tem que pensar que a gente está ali na medicina para ajudar alguém. A gente o foco não é se ajudar, é ajudar alguém sempre. Aí a nossa ajuda vem como consequência. Então, assim, quando os médicos... E a gente não vai saber tudo sempre. Isso aí não tem como. A gente não vai ser 100% sábio naquela área, por mais que a gente estude, até porque existem inovações a cada dia.
Então, sempre quando a gente troca figurinhas, um médico pergunta para o outro, um médico procura saber com o outro e tem a humildade de perguntar e de falar, olha, eu não estou conseguindo tratar esse caso, me ajuda. Eu acho que isso faz a gente crescer cada vez mais, né? Então, quando a gente compartilha conhecimento, quem cresce é a gente. Então, graças a Deus, eu sou muito tranquila quanto a isso. Os meus colegas, né, de cursos e congressos e etc., a gente troca muita figurinha. Eu faço muitas perguntas também. Então, na Sociedade Brasileira ali de Cabelo, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Capilar, a gente tem grupos ali que só trocando experiências, porque uma hora essa dúvida vai ser a sua, uma hora a sua questão, o seu paciente vai ser um paciente parecido do outro. Então, trocar isso é muito importante e eu acho que é muito válido ter essa comunicação entre os médicos para a gente se unir cada vez mais. Excelente, excelente. Hoje, para a pessoa que está assistindo o nosso podcast, se interessou no que a gente conversou aqui, talvez já está vendo ali que os fios estão ficando mais fracos, tal, quer começar, ou já está ali numa fase mais careca, quer conhecer a clínica, como que faz, como que agenda, onde que é, conta um pouquinho pra gente. Então, a clínica está localizada no Espaço ARP, ali no centro de Nova Friburgo. A gente, para agendamento, a gente usa o nosso WhatsApp, que é o 21, é 21 mesmo, DDD, muita gente pergunta, é 21? É 21 99 190 2597. Pode mandar mensagem lá, a Duda, que é a nossa secretária, vai fazer o seu primeiro atendimento e dependendo da sua queixa, da sua dúvida, a gente pode te direcionar até a nossa gerente, que ela vai conseguir sanar algumas dúvidas prévias, até para direcionar o paciente, o tipo de consulta que ele deve seguir. Às vezes a gente já encaminha procedimentos, pedidos de exames, aliás, para o paciente já vir com o arsenal todo pronto, já ganhar tempo, principalmente se é um paciente que vem mais de longe e tudo, para não perder viagem. Então a gente também tenta facilitar para o paciente, para ele já vir preparado para passar por uma consulta bem completa, bem robusta, para ele já sair de lá com um diagnóstico e com um tratamento já prévio para dar seguimento nisso daí. Muito legal. E a ARP é um lugar bem facinho de encontrar. A ARP está crescendo e está uma delícia, né? Tem estacionamento, o paciente pode almoçar por ali mesmo. Então, assim, fui muito feliz de ter ido para lá, comecei lá. E hoje a gente está crescendo lá dentro e, graças a Deus, os pacientes gostam de passar o dia lá. É bem agradável, né? Bem legal, agradável. bem legal. Doutora, obrigado pela sua presença aqui Obrigada no nosso podcast. Espero que a gente tenha conseguido conversar sobre todas as áreas aqui do nosso assunto. E realmente é muito legal ver pessoas profissionais assim como você, que são preocupadas realmente em trazer autoestima, bem-estar para as pessoas, em trazer inovação para a nossa região. Isso daqui, eu acho que a região ganha, né? Não somente Muito. quem é da área da estética, mas todas as áreas acabam ganhando quando a gente tem empresas como a sua clínica aqui na nossa região. Que tenham mais empresas assim pensando em modernizar, em trazer tecnologia, Exatamente. em trazer o que a gente encontra em São Paulo, Rio de Janeiro, grandes capitais também aqui na nossa E região. fidelizar os moradores aqui, né? Exatamente. Fazer girar a economia aqui mesmo. Não precisa ir fora. A gente consegue aqui mesmo ganhar muito com os próprios pacientes, ganhar muito com a troca de profissionais aqui mesmo, fazendo a economia girar aqui, sem ter que sair. Com certeza. Para o pessoal poder acompanhar o seu trabalho, o trabalho da clínica, qual o Instagram? Então, o Instagram da clínica é Clínica Atman. Podem acompanhar lá, tem várias dicas, tem os antes e depois, tem os dias de procedimentos, cirurgias. A gente está focando muito em mostrar cada vez mais todos os benefícios que os pacientes têm de estar lá com a gente. Legal, legal. Muito bom, de verdade. Quero agradecer você também aí. Siga lá a clínica no Instagram, galera. E siga também a gente no Instagram, se você ainda não acompanha, que a nossa agenda é sempre divulgada lá no nosso Instagram, em primeira mão, e também todas as novidades do nosso Noar Podcast, beleza? Olha, quero agradecer de verdade aí a sua audiência de sempre, quem tá chegando. Lembrando, galera, que se inscreva aqui no canal, porque o YouTube mostra pra gente que o pessoal assiste os episódios e não se inscreve no canal. A maioria da nossa audiência não se inscreve, então não custa nada, é de graça e você ajuda muito o nosso trabalho se inscrevendo aqui no Noar Podcast, beleza? Doutora Rebeca, mais uma vez, muito obrigado. E Obrigada volte sempre, a você. tá? A gente está sempre com as portas abertas aí pra gente poder bater um papo e quando tiver novidades também estamos à disposição.
Eu agradeço e também te espero lá na clínica para você dar uma olhada lá, conhecer, tomar café com a gente. Tem quem sabe fazer um implante. Uma barbinha aí, ó. Uma barba. Voltar barbudo. Ali. Já pensou? Ficar aquela barba caprichada aqui, hein? Voltar barbudo, vai ficar, ó, show. Galera, um beijo no coração e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.